Ajeitando aqui as coisas todas e vamos começar. Que a gente tem que fazer um aparato aqui antes, para depois não faltar nada na sequência, né? Nossa aula tem que ser bem dinâmica. Bom, gente, então, bom dia a todos. Vamos iniciar então mais uma aula da disciplina de fertilidade e biologia do solo. Hoje é dia 5 de novembro de 2020, né? Vamos entrando aí na reta final do ano. A gente brinca que o ano é que nem uma serra, né? Às vezes demora, você vai subindo, mas daqui a pouco, depois que passa do meio do ano para frente, parece que desce uma ladeira de uma vez, né? Então você sobe, sobe, depois embala, né? Então a gente, agora há pouco, estava começando o semestre, já estamos no mês de outubro, faltando aí mais, mês de novembro, faltando aí, né, mais um mês somente, praticamente, antes das provas. Hoje é dia de quem é assalariado, né? Muitos recebem salário hoje, todo mundo deve estar. Tem esse privilégio aí, ou já está quase, podia cair na conta, né, Igor? Já está quase no jeito aí. Bom, vamos iniciar aqui. Vou colocar aqui os slides, vou iniciar nossa apresentação e a gente vai estar comentando. Vou falar um pouquinho sobre aquele manual que eu mandei para vocês, que é o manual Quinta Aproximação, o manual de recomendações de calagem e adubação. Em Rondônia, a gente não tem um manual de adubação específico. Então, a gente faz o quê? A gente segue outros manuais que tem a nível de Brasil, tá? O que se aproxima mais da nossa realidade é o Manual de Minas Gerais, porque tem solos, né, tanto de Minas Gerais quanto o dos Cerrados, que tem solos semelhantes aos nossos, latossolos, argissolos, e características parecidas. Então, a gente se assemelha a esses. O estado de Rondônia, como eu falei, não tem um manual, mas o estado do Acre tem. Porém, o estado do Acre tem solos parecidos, tem clima parecido com o nosso, mas a gente a gente não tem só quinto dia útil. Hoje é quinto dia útil, meu filho. Como eu estava falando, os solos do estado do Acre, eles têm uma certa peculiaridade, ou seja, uma diferença dos solos de Rondônia em alguns locais, né? Lá tem solos de origem andina, né? O que seria isso? Quando houve elevação da Cordilheira dos Andes, houve muita sedimentação de materiais e acúmulo desses sedimentos, que hoje é no atual Acre, né? Então, tem solos em algumas regiões com diferenças totais de toda a região amazônica, né? Inclusive, a região amazônica como um todo, ela tem solos muito, muito, muito diferentes, às vezes, né, manchas de um lugar para o outro, muito próximo, inclusive, não precisa de nem de andar muito longe. Às vezes a gente pega uma fazenda, vai andando, dentro da mesma fazenda você vê lá 4, 5 tipos de solo diferentes num trecho ali de 100, 200 metros. Então isso é o que a gente chama aí de manchas, né? Mas nós temos, né, os mapas de solo aí que mostra isso, aquilo que predomina na região, na nossa região, na região de Paraná, que predomina são os argissolos e os latossolos, e nas regiões mais de morro, os cambissolos e os neossolos litólicos, né, aqueles solos mais pedregosos. Então, cada solo tem uma forma de manejar e, consequentemente, também fertilidade diferente. Quem vai dizer isso para a gente é a análise de solo e, com base nisso, a gente vai ter que recomendar os corretivos e as adubações, tá? Bom, comecei a gravar já? Acho que já, tá certo. Então, eu vou começar aqui a colocar a imagem da minha tela aqui para vocês acompanharem aí. Bom, gente, como eu falei para vocês, esse é o manual Quinta Aproximação. Ele vem revisado, tá? Ele é um manual que a gente usa para a interpretação dos resultados das análises de solo e para as recomendações de adubação de fertilizantes, né? E a nutrição das plantas em geral. Então, esse daqui já é uma versão revisada. O que seria isso? Ele não é aquele igualzinho do livro. Então, ele tem algumas coisas, alguns números que já foram atualizados, vamos dizer assim, mais para os dias de hoje, principalmente porque quando esse manual foi lançado, foi no ano de 1999. Então, ele
claro que a planta de 99 é a mesma coisa de um carro de 1999, né? A exigência, o consumo, tudo vai mudando, tá? Então, cada dia que passa, as plantas ficam mais eficientes e mais produtivas. Mesma coisa de um carro. Você comprava lá um Uno lá em 99, é diferente do um de hoje em dia, né? O de hoje já vai ser um motor mais econômico, já tem mais cavalo, não sei o quê. Então, pense da mesma forma. A planta que o pé de milho que plantava lá em 1999, ele vai ter uma exigência de nutrientes e a produção dele vai ser uma. O de hoje, a exigência talvez seja nutricional até parecida ou até mais, porém também vai entregar muito mais. Ou seja, vai entregar mais rendimento. A ideia é essa. Bom, então vou passar aqui rapidinho para vocês um pouco do manual. Eu já mandei isso aqui para vocês lá naqueles materiais, está lá em arquivos, lá, já está aí no Blue, lá no começo, a gente já coloquei para vocês esse manual. Não sei se alguém já entrou nele, já acessou. Então tá aí, manual quinta aproximação, Viçosa, tal, tal, tal. Aqui tá os autores, beleza, tá? Vou descendo aqui só para... Estão acompanhando aí, né? Vou descendo aqui para vocês ir vendo um pouquinho sobre ele. Aqui é só prefácio, aquelas informações iniciais. E já vou chegar aqui no sumário. Pronto. O que o sumário dele tem? O sumário dele tem, vamos dizer assim, toda a nossa disciplina e mais um pouco, né? Introdução, o que está na introdução? A questão da amostragem do solo, que a gente já comentou, como é que é as formas de amostragem para as diferentes plantas, né? Mas qualquer coisa, quem quiser dar uma nova revisada, tá aí para olhar no manual, né? Vai explicar tudo, de novo, do que a gente já comentou. Apresentação dos resultados das análises de solo, interpretação dos resultados. Então, no capítulo 4 e 5 já começa essa questão da interpretação da análise de solo. Tá? O que é interpretar a análise de solo? É você ver aquilo que deu e saber se aquilo que deu está bom, se está pouco, se está muito, e assim vai. Tá? Como é que a gente sabe disso? Existem algumas análises, vou entrar mais alguém aqui, eu tenho que sempre estar minimizando para aceitar. Existem algumas análises de solos que elas já vêm uma interpretaçãozinha prévia ali. Dá para seguir por ela? Até dá, mas não seria o ideal, vamos dizer assim. Por quê? As interpretações que vêm nas análises de solo, de interpretação que vem na análise de solo, sabe saber se aquele nutriente está baixo, está médio ou está alto no solo, é uma interpretação bem resumida. Então, ela serve, mas não seria a mais adequada quando você quer uma coisa com bastante precisão. Então, muitas vezes a gente faz o quê? A gente pega aquele valor, quando a gente quer fazer um cálculo de adubação, a gente pode pegar pela média, mas também a gente usa alguns critérios que a gente tem que saber, talvez tenha que recomendar um pouquinho mais em razão do elemento estar muito baixo no solo. Por quê? Por exemplo, eu vou colocar aqui uma análise de solo nossa aqui da faculdade, tá? Esse aí é o produtor, o município dele lá, tal, Rolim de Moura, beleza. Aí, gente, quando a gente começa a olhar aqui, ó, tem as informações da análise de solo, ó, pH, o total de fósforo, de cálcio, de magnésio, de potássio, de tudo, né? E os teores de areia, silt e argila, tá aí. Quando a gente olha, por exemplo, o fósforo, ó, fósforo tá dando 5,5, tá? Então ele tá um valor, será que é baixo, será que é médio, será que é alto? Quando a gente vem aqui na tabela de interpretação dos resultados da análise, tá? Como eu já falei, análise de solo é como um exame de sangue. O médico pega o exame de sangue lá da gente e ele olha se os seus glicerídeos estão altos, se estão baixos, se o teor de hemácias está bom, se não está, se o teor de açúcar no sangue está baixo, está médio, está alto. Enfim, ele vai olhar e vai interpretar e vai te dizer, ó, você está com muito açúcar, você está com baixa gordura, mas tem muito açúcar. Você está com diabetes, você está com tanto de ferro, está pouco, seu número de hemácias tem que aumentar. Aí, com base nisso, ele indica um remédio que a pessoa deve tomar ou um grupo de alimentos que a pessoa deve comer para que chegue naqueles níveis ideais, vamos dizer assim, para o nosso desenvolvimento. Na análise de solo é a mesma coisa. Então, se a gente olhar aqui, ó, o nível de fósforo do solo é 5,5, tá? Será que isso está baixo, está médio ou está alto para a nutrição de uma planta? Aí a gente olha aqui
Interpretação dos resultados da análise. Ó. Fósforo, tá vendo aqui, ó, o P, ó, onde eu destaquei aqui, ó. O fósforo, quando ele está de 0 a 10, ele vai estar, ó, segue o mouse aí, ó. Ele vai estar no nível de 0 a 10, vai estar no nível o quê? Baixo, né? Estão vendo aí? Então, de 0 a 10, baixo. Beleza? Só que de 0 a 10, gente, é uma coisa muito grande, é um intervalo muito grande. Por isso que eu falo, essas tabelas, elas dão uma certa, vamos dizer assim, é bom interpretar por elas, que facilita, já está ali na cara, porém tem um intervalo muito grande aí. De 0 a 10 é baixo. De 11 a 30, olha só a diferença, de 11 a 30 no solo é médio. E mais do que 30 está considerado alto. Ou seja, e um valor intermediário disso daí? Que de 11 a 30 você tem muita coisa, né? Imagina eu ter dois solos na mesma propriedade. Um dá 11, outro dá 29, né? Claro que eu sei que o de 29 é mais. Aí eu vou jogar a mesma adubação para os dois? Eis a questão. Apesar que os dois estão médio, né? De 11 a 30 é médio, mas um solo que deu 11 e um que deu 29 de fósforo, com certeza o que deu 29 de fósforo vai responder muito melhor. As plantas vão se desenvolver mais ali. Então eu não preciso de jogar mais adubo da mesma quantidade num solo que só tem 11, né? A resposta para a adubação é diferente. Então a gente tem que saber disso e ver que esse intervalo está muito grande. Beleza? Quando eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 5,5, que é o caso que a gente tem aqui, ó, na análise, ó, 5,5, de 0 a 10, 5,5 está no meio. Então até que está bem legal isso aí. Agora, se tivesse dado 1, por exemplo, de fósforo, e o outro tivesse dado 10, esse intervalo é muito grande para mim dizer que os dois são baixos. Por isso que tem outras tabelas melhores do que essa nossa aqui da análise para interpretar. Como eu falei, essa daí é uma análise mais resumida. Então, ela tenta enxugar tudo dentro de uma tabela só que a gente consegue visualizar. Tá? No manual, ali de Minas, tem outras tabelas de interpretação que considera não só baixo, médio e alto, e sim muito baixo, baixo, médio, bom e muito bom. Ou seja, então ele pelo menos especifica isso aí em 5 formas de interpretar. Então, como eu falei para vocês, a adubação não é uma regra, você não tem uma regra somente aquela e ponto final. Na verdade, nada na vida é assim, né? Então, a gente tem que saber que tem várias formas de eu indicar um nutriente e indicar uma adubação. Uma das é aquela que a gente comentou semana passada, que é com base naquilo que a planta quer, aquilo que a planta precisa para se desenvolver. Então, como a gente colocou lá, a cultura do eucalipto precisa, sei lá, de 300 quilos de nitrogênio para até seu 7º ano de vida, né? Sei lá, 50 gramas de... 50 gramas não, 50 quilos de fósforo até completar o seu 7º ano de idade. Então, é com base nisso que a gente pega o valor, vê o que tem no solo, vê o que falta e faz essa diferença. Então, essa é uma forma de fazer adubação, talvez uma das mais precisas que tem. A outra forma é essa com base nas tabelas de interpretação, que é o que a gente vai estudar hoje, e é, querendo ou não, a mais utilizada. Por que a mais utilizada? Porque é a que mais facilita, porque nem sempre você vai ter a tabela de exigência nutricional da planta para você fazer essa diferença e aplicar o que falta, tá? Sempre quando tiver, melhor. Se tiver, o bom mesmo é você ter uma tabela de interpretação para soja, mas aí soja tem soja de várias variedades, eucalipto tem de tudo quanto é tipo de variedade. Né? Aquele que eu coloquei lá para vocês na aula passada era o eucalipto, grandes variedade e tal. Então, para aquele eucalipto específico, é aquela nutrição. Às vezes tem um eucalipto lá que é mais para celulose, ele já é uma nutrição um pouco diferente. Às vezes eu tenho uma soja lá que ela é a soja mais precoce, é uma adubação menor, uma soja mais tardia, já tem uma outra adubação. A tardia talvez demora mais, mas também exige um pouco mais e também produz mais. Enfim, então, essas questões de você pegar o que tem no solo menos o que a planta precisa e fazer aquela conta que a gente fez, é uma forma muito boa de fazer, porém a gente não tem todas as vezes a informação daquela planta específica. Às vezes você tem lá soja, mas soja tem todo tipo de soja, milho tem todo tipo de milho, tem lá umas 200 variedades diferentes, desde a que planta lá no sul do Brasil até a que planta em Rondônia. Então é mais ou menos nesse sentido. Quando a gente não tem essa informação, então a melhor forma de fazer adubação, né, é com base nas tabelas de interpretação do nível que eu tenho no meu solo daquele nutriente, tá?
Então, como eu falei para vocês, se a gente fosse fazer uma interpretação direta desses elementos aí, o que, que teria aqui? Ó? 5,5 é o fósforo, então eu vou colocar que meu fósforo está o quê? Baixo, médio ou alto? Posso estar baixo, hein, professor? Fósforo está baixo, beleza. Vamos falar do potássio agora. Ó, o potássio, o K. Como é que ele está lá na nossa tabela? Deixa eu aumentar o zoom dela aqui para vocês conseguirem enxergar. O potássio eu não vou mostrar, não. Vocês vão olhar ali, ó. O potássio é o K. Será que o potássio está 0,16? Está baixo, está médio ou está alto? Tá médio. Exatamente. Todo mundo conseguiu enxergar o médio aí? Ó, potássio 0,16 é o que tem na análise. Isso significa o quê? Que tá. Porcaria de mensagem do WhatsApp entrando. Deixa eu fechar meu WhatsApp para não ficar atrapalhando. Tá? Então, nós temos essas tabelas de interpretação, tá? E é com base nelas que a gente olha aqui, né? 0,16. Isso é com base na que a gente fornece do laboratório de solos nosso aqui. Diferentemente das análises, diferentemente de outras tabelas. Pode ser que a de um outro laboratório forneça uma interpretação diferente. Tem laboratório que nem coloca nada, só coloca o resultado. Então, ó, de 0 a 15, quer dizer, de 0,15 a 0,40, o meu potássio, ele vai estar nesse intervalo aqui, ó. Então, 0,16 está entre 0,15 e 0,40, está aqui nesse meio. Isso significa que isso é um fósforo, um potássio, que está sendo considerado médio, ó. Ó, se eu olhar aqui, ó, nessa tabela, ó, ele está aqui nessa linha aqui, ó, na linha do médio. Tá vendo aí, ó? Na linha do médio. Se ele tivesse acima de 0,40, ele já estaria alto, né? Mas não tá isso daí. Vamos ver o cálcio agora aqui, ó. O elemento cálcio, ó. 1,6. Tá baixo. 1,6 do cálcio. Tá baixo, tá médio ou tá alto? Baixo. Cálcio. Isso. Menos de 2, né, ó. Tá aqui, ó. Nessa linha aqui, ó. Olha lá, ó. Cálcio em centimol de carga por decímetro cúbico, menos de 2, considerado baixo. Beleza? É isso aí. Vamos observar agora o magnésio, 0,5. Magnésio 0,5. Esse tá médio. Tá médio. É isso aí. Apesar do cálcio estar baixo e o magnésio estar médio, existe uma relação boa aí, cálcio e magnésio. Por quê? Todos os elementos têm relações de quantidade. Então, o cálcio e o magnésio, uma relação boa é em torno de 3 para 1, ou seja, 3 de cálcio para 1 de magnésio. Então, se a gente observar, 0,5 para 1,6, está uma relação em torno de 3 para 1. Então, seria uma relação boa. Então, se eu for escolher um tipo de calcário para aplicar nesse solo, é bom eu também ver um calcário que tem uma relação em torno de 3 para 1. Por quê? Para mim manter essa relação. Porque se eu vou aumentar esses dois elementos no solo quando eu aplicar o calcário, o que vai acontecer? Eles vão manter essa relação 3 para 1. Toda vez que a relação 3 para 1 não estiver próxima, às vezes eu tenho muito cálcio e pouco magnésio. Então eu vejo um calcário com uma relação menor, em torno de 2 para 1. Por quê? Aí eu vou conseguir aumentar o nível de magnésio e equilibrar isso daí, tá? Vamos dizer que eu tenho um calcário na relação 4 para 1, né? Então eu vejo no meu solo e eu vou trabalhando com isso, só para vocês entenderem. Que nem aqui, ó, tá? 1,6 e 0,5, 3 para 1. Então eu acho um calcário 3 para 1 também. O que seria isso? Um calcário que tem lá 3 vezes mais cálcio do que magnésio. Então, eu observo lá, vamos supor que o meu calcário tem lá 30 de carbonato de cálcio e 10 de carbonato de magnésio. Então, vai ter 3 para 1, eu posso aplicar ele numa boa. Claro que isso é uma recomendação, nem sempre isso é possível, porque muitas vezes tem região que nem calcário tem. Eu estava falando agora há pouco do Acre. O Acre busca calcário em Rondônia e no Mato Grosso. Então, não tem rocha calcária lá naquela região. Se tiver, talvez não está sendo explorado, mas pelo que alguns colegas meus já moram lá me falaram, diz que não tem. Então, o calcário que vai lá para o Acre, para o pessoal plantar, sai daqui ou do Mato Grosso e ele é carregado para lá. Então, claro que isso vai
custar mais o frete, né? Então, o calcário para eles lá não fica ainda barato como fica para a gente aqui. Enfim, mas cada região tem as suas dificuldades, mas também as suas vantagens, suas desvantagens, né? Talvez lá o insumo fica mais caro para chegar, mas aí você tem, às vezes, um solo melhor em algumas condições, que já reduz uma adubação, você tem um preço da terra mais barato, enfim, então uma coisa acaba equilibrando a outra, e isso, toda região vai ter alguma peculiaridade, quando tem alguma coisa cara, compensa em outra que é mais barata, tá? Bom, então cálcio e magnésio, tá aí, cálcio 1,6, magnésio 0,5. Num exemplo, vamos supor que isso aqui fosse 4 de cálcio e 0,5 de magnésio. Então, qual seria a relação aí? Se você pegar 4 e dividir por 0,5, vocês vão ver a relação. Faz de conta que fosse 4 de cálcio aqui, ó. Quanto que vai dar essa relação aí? Ia dar 8:1, né? Exatamente, 8:1. Ou seja, eu tenho muito cálcio para pouco magnésio. Então, eu tenho que tentar buscar um calcário, na hora de fazer a aplicação, que tenha um nível... Nunca você vai achar um calcário que tem mais magnésio do que cálcio, isso é fato. Mas, pelo menos, um que tenha proximidade aí entre cálcio e magnésio, ou seja, ele tenha bastante magnésio. Mesmo que eu não achar, não vou fazer calagem, não. Eu jogo o calcário que eu tenho na região. O que eu tenho que lembrar? Que a minha relação cálcio-magnésio está muito ruim, então eu tenho que aplicar um adubo, um sulfato de magnésio, alguma coisa que tenha magnésio no solo para tentar levantar essa relação, tá? Então, é nesse sentido aí que vocês têm que saber. Então, se deu 8:1, eu tenho que chegar a 3. Então, eu vou tentar buscar o calcário que tenha mais magnésio possível, se eu tiver essa opção, é lógico. Uma relação 2:1, consigo achar? Já consigo achar. Então, quando eu aplico esse calcário 2:1, eu vou tender a baixar essa relação de 8:1 aí, porque como o calcário é mais concentrado, e aquilo que tem lá no solo acaba sendo complementado, né? Então, a gente consegue abaixar e tender a chegar numa relação melhor aí para a nutrição das plantas. Lembrando que, geralmente, aquela dose que a gente usa para corrigir o solo na calagem, né, aquela dose, 1 tonelada por hectare, 2 toneladas por hectare, dependendo do solo, essa fórmula já foi desenvolvida para conseguir neutralizar o alumínio, conseguir chegar numa saturação de bases que a planta deseja e também equilibrar os níveis de cálcio e magnésio do solo para a nutrição da planta. Então, ela é uma fórmula que ela consegue atender isso quase que todo mundo simultaneamente. Claro que nem sempre uma fórmula vai fazer isso tudo sozinha, mas ela vai chegar próximo de tudo isso daí. Mas mesmo assim eu observei que meu nível de magnésio está muito baixo. Beleza, aí você tem que fazer as contas, ver o que a planta precisa e fazer esse equilíbrio, né? Aí é aquela mesma conta que a gente fez na aula passada. Eu vou ver o que a planta exige, eu vejo o tanto que eu joguei já com o meu calcário, vejo lá pela quantidade que o calcário tem, desse nutriente, faço essa diferença, tá? Então vamos dizer que o calcário lá tem, sei lá, 10% de magnésio. Beleza. Aí eu joguei 1 tonelada. 10% de 1 tonelada, quanto vai dar? 100 quilos, certo? Beleza? Então é fácil. Então eu joguei 1 tonelada de calcário, meu calcário tem 10% de magnésio. Então eu estou jogando 100 quilos de magnésio. Minha planta precisa de 150. Beleza, eu pego 150, falta 50. Eu vou comprar um sulfato de cálcio, vejo lá quantos por cento tem de magnésio no sulfato de cálcio, que é o adubo, e complementa o que falta. Então isso aí é tranquilamente possível de você fazer. Beleza? Mas geralmente as fórmulas elas já tendem a atender os nutrientes próximos da quantidade necessária. Beleza? Com relação ao calcário. Tá. Vamos voltar aqui para o nosso manual aqui. Cadê ele? Tá aqui. Então, como eu falei para vocês, tem as interpretações. Vamos acabar as interpretações ali. Falando do magnésio, agora a questão do alumínio. Olha aí, ó. O alumínio está dando 0,1. Olhando a nossa tabela lá embaixo, que não está muito boa aí para vocês verem, porque eu sei como é que é a imagem ao contrário aí. Mas, enfim. Aumentei o zoom um pouquinho aí. Olhando o alumínio ali, o que vocês conseguem enxergar aí? Baixo, médio, alto? O link tá médio. Médio. Ó, médio, é isso? Vamos ver o alumínio aqui. 0,1. Não.
Tá 0,1, 0,5. Ele tá baixo, né, professor? Isso. Tá baixo, tá aqui, ó. Menos que 0,5, ele é considerado baixo, o alumínio, tá vendo? Ó, tá nessa linha aqui, ó. Beleza. Alumínio, ó, 0,1, Então menos que ali, 0,5, considerado baixo. professor, mas ali, no caso, ele seria 0,10, né? Não, porque tá 0,1, né? Uma coisa. 0,1, 0,10 dá na mesma. Aqui seria Na 0,5, média, então, 0,50, né? Ele vai estar, ele vai estar aqui, ó, menos que 0,5, 0,1, ele é baixo, tá. tá? Se ele 0,10. tivesse entre 0,5 e 1,5, aí ele seria médio, tá? Correto. Uhum. Beleza? Bom, então olha aí, menos que 0,5 é considerado baixo. Aqui que entra o X da questão. Alumínio, quanto pior, ou seja, quanto mais baixo for, melhor para a gente, porque a gente não quer alumínio, porque o alumínio é um elemento que prejudica a nutrição das plantas. Então, ele é um elemento que entra, a planta absorve, a raiz manda esse elemento lá para dentro da raiz, lá a planta vai fazer uma confusão, porque o alumínio ele não é aceito lá dentro, ele é um elemento tóxico por quê? Porque ele entra num complexo celular que consegue destruir as membranas das células e atrapalha. Então ele não é bem-vindo, vamos dizer assim. Aquela visita ali que você não gosta, aí entrou sem querer, mas vai fazer o quê, né? Depois que já entrou, o único jeito que tem é diminuir os problemas, né? Enfim, menos que 0,5 é baixo. Vai prejudicar? Muito pouco, mas já prejudica. Quando ele está médio, o contrário de um nutriente bom é, quando ele está médio, quanto mais alto ele tiver, melhor para mim, porque eu vou gastar menos com adubação. No caso do alumínio, quanto mais próximo de zero tiver, melhor. Nesse caso aqui está 0,1, então é mais um indicativo de que esse solo necessita de uma calagem para acabar com esse alumínio, tá? Médio seria um solo que tem de 0,5 a 1,5 de alumínio e alto seria acima de 1,5 centimol de alumínio. A gente tem solos aqui em Rondônia que tem essa quantidade de alumínio? Tem, tá? Tem sim. Acima de 1,5, 1,7, 2 de alumínio. Existem algumas regiões que eu vou falar para vocês. Na região em torno de Machadinho do Oeste, tem alguns solos lá que tem essa concentração de alumínio, Ariquemes, Nova Mamoré, Candeias do Jamari, aqueles lados lá para o lado de Porto Velho, mas naquela região de lá tá o solo amarelo. Então é uma região lá que tem solos bem fortes em alumínio. Aí você vai falar, professor, então por isso que aquelas terras lá é barata, porque lá é muito ruim a nutrição. Gente, muito melhor uma terra cheia de alumínio que eu consigo corrigir com calcário do que uma terra maravilhosa quimicamente, mas cheia de pedra, ruim de trabalhar nela, não consegue mecanizar, tá? Então, quimicamente falando, um solo pode ser bom, mas fisicamente pode ser uma porcaria. A gente não conseguir fazer nada nele, talvez só pastagem. Estou falando da nossa região. Então, às vezes é mais vantagem você ter um solo que tenha baixos níveis nutricionais, mas ele é possível mecanizar, possível aplicar lá os insumos, os adubos. Hoje em dia, ninguém mais quer saber de dificuldade, de mão de obra, quer saber de se dá para mecanizar, se dá para colocar uma máquina, se dá para fazer as coisas. Então, aquelas ideias que tinha antigamente, se a gente for observar em Rondônia, as primeiras regiões que foram habitadas foram solos que tinham níveis nutricionais melhores. Vocês podem observar as terras que tem mais pedra, os locais onde que costumava ter solos melhores, principalmente para a questão da pecuária, para plantar café, essa coisa. Então, eram as terras mais roxas. Só que se a gente for observar, essas melhores terras, nutricionalmente falando, também estão em regiões mais elevadas, onde tem mais morro e coisa do tipo. Isso eu falo na região de Cacoal, onde eu morei, região de Alta Floresta, em Rondônia, Nova Brasilândia. E depois que o pessoal começou a entrar mais na região de São Miguel, Seringueiras, né, que o pessoal começou a ver essas outras terras aí, que eram terras naturalmente pobres quimicamente, mas hoje em dia são solos que estão sendo mais bem vistos, por quê? Porque tem mais facilidade de mecanização. Assim como eu já falei para vocês, a região do Mato Grosso, a mesma coisa, região de Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde, era uma região também que foi aberta naquela década de 70 e 80, que o pessoal chegou, e aquilo ali, essas terras não valem nada, porque é barata. Hoje são uma das terras mais caras do Brasil. Por quê? Porque tem mecanização, tem logística, tem mercado para vender os insumos. Então é nesse sentido
que a coisa vai mudando de cenário, e é uma tendência a mudar de cenário isso em Rondônia também. Beleza? Vamos lá. Vamos para o outro elemento aqui, ó. Hidrogênio e alumínio. Hidrogênio e alumínio a gente não tem na análise, mas se eu descontar aqui, ó, 1 de alumínio, fica na verdade aqui 0,6 de hidrogênio. 0,6 de hidrogênio indica que tem bastante hidrogênio. Então, isso também indica que eu tenho uma certa acidez. Tanto é que eu consigo ver na minha análise de solo aqui, ó, tá? Minha análise de solo, meu pH está 5,4. Então, quando a gente vai olhar aqui o pH em água, 5,4, eu olho que é uma acidez elevada, uma acidez média, uma acidez fraca, um solo neutro, alcalino ou uma alcalinidade elevada. 5,4 de pH em água. Qual seria a minha acidez? Acidez média, né? Acidez média. Quem está provocando essa acidez média? Esse nível de hidrogênio que tem no solo aqui. Quanto mais hidrogênio tem, mais acidez vai existir. Quando eu aplico o calcário, o que vai acontecer? O calcário vai se ligar a esse hidrogênio, que o calcário ele vai liberar hidroxila, OH. O OH se juntando com o hidrogênio vira água, então ele neutraliza esse hidrogênio. Ele tira o hidrogênio da solução, o excesso. Então, formando água. A água é uma substância neutra. Então, o que faz com o pH? Sobe lá para cima, melhora o pH do solo. Quando melhora o pH do solo, automaticamente também melhora a absorção de nutrientes pelas plantas, porque muitos daqueles nutrientes que estão já no solo passam a ser disponibilizados no momento que o pH do solo fica mais adequado, tá? Beleza? Então, olha aí, ó, com relação à acidez média, de 5 a 5,9, beleza? Então, tranquilo. Não está ruim? Não está ruim, mas também não está o mais adequado. Qual seria o pH melhor? O pH ideal para a maioria das plantas seria na faixa de 6,5, numa chamada acidez fraca, tá? Ou até 7. Nessa acidez fraca, ou perto da neutralidade, a gente não vai ter problemas aí de perda de, tipo assim, a disponibilidade dos nutrientes ela vai ficar maior. Então, essa é a vantagem. Nesse caso, a gente vê também que tem que ter a introdução do hidrogênio, tá? A eliminação do hidrogênio e automaticamente o aumento do pH vai acontecer simultaneamente. Quando a gente aplicar o calcário, esse hidrogênio vai baixar aqui na análise e o pH simultaneamente ele vai subir. O que é esse pH em CaCl2 aqui? Ó? É outra forma de ver o pH. O que significa isso, gente? 4,7, 5,4, ou seja, o pH do solo em água, aquele que está disponível, aquele que a planta está enxergando ele, é um em água, esse aqui, tá? Esse pH em água aqui, ele pode variar até 4,7. Então, esse solo meu pode se tornar ainda mais ácido. Então, esse pH em CaCl2 é um pH que a gente faz no laboratório porque tem alguns elementos que conseguem subir o pH do solo, que dá vamos dizer assim, mente um pouquinho no pH, na hora que você faz essa leitura. Então, por exemplo, potássio, cálcio, magnésio são bases que eles tendem a ajudar ali a aumentar o pH do solo na hora que faz a leitura, tá? Eles se ligam com alguns elementos e consegue a gente, na hora da leitura, vamos dizer assim, aumentar um pouco o pH. Então, esse pH em CaCl2, ele faz com que elimine o efeito desses elementos na hora da leitura do pH. Isso acaba mostrando um pH que pode acontecer, que seria mais próximo da realidade, esse 4,7. Então, 5,4 estaria ok, porém, 4,7 a gente já cairia numa acidez elevada. Então, se esse solo não for corrigido, ele pode chegar até nessas faixas de pH piores aí, vamos dizer assim, mais ácidas. 5,4 a 4,7. Então, essa é uma variação que o pH pode estar girando aí, e isso ser um problema maior, vamos dizer. Beleza? Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, a questão do alumínio aqui, ó. Como eu falei, alumínio é ruim, né? pH 5,4, 0,1 de alumínio. pH 5,5 a 6 para frente, já matou esse alumínio aqui, já corrigiu ele, tá? Então, se vocês um dia pegar uma análise de solo, o pH tiver 5,5, 5,6, e vocês observar o alumínio, e essa análise tem alumínio, desconfiem dessa análise. E por quê? Porque provavelmente essa análise teve alguma coisa ali que pode ter dado
algum erro na determinação. Pode acontecer, mas existe situações que vai aparecer alumínio com pH acima de 5,5? Existe, mas não é comum, tá? Eu digo para vocês, não é comum. Existem locais aí que, mesmo com pH acima de 5,5, vai ter alumínio, tá? Mas não é comum. O normal é de 5,5 em diante o pH, o alumínio do solo zerar, ficar zero, tá? Não ter mais, beleza? Então, isso aí é tudo interpretação de análise que vocês vão estar olhando. Ah, mas e se eu ver, então, o alumínio? Quando acontecer isso aí, pode acontecer erro no laboratório também, de determinação. Então, o alumínio, quando está 0,1, pode, mesmo com pH acima de 5,5, ainda pode acontecer. Se tiver muito alumínio, aí já não é normal. Aí você tem que pedir para o laboratório repetir, ver o que aconteceu, tentar refazer esse pH. Por que acontece? Eu sei, por experiência, a gente no laboratório a gente faz essa análise de pH e o pHmetro, ele é muito fila da mãe. Se você não calibrar ele direito, se você não fizer essa análise numa temperatura legal dentro do laboratório, ele pode oscilar, tanto para cima quanto para baixo. Então, quanto mais quente a água tá, às vezes ele oscila para cima. Então, às vezes ele vai dar um pH maior e mesmo assim tendo alumínio. Então, o pHmetro, que é o equipamento que lê o pH, ele lê numa faixa boa de pH. Vocês viram o pHmetro lá, naquele vídeo lá que eu mandei para vocês, referente à aula de sábado, que eu postei na semana passada, né? Vocês olhem lá os equipamentos do laboratório lá que eu mostrei para vocês. Tem 2 vídeos lá, que é o do laboratório e o vídeo da questão do gesso no solo, né? Foi os 2 que eu postei referente à aula do sábado, que a gente teria no sábado, tá lá, que eu fiz antes. Um é o vídeo do YouTube mesmo, o outro é um vídeo que eu fiz lá do nosso laboratório. Então, o pHmetro trabalha bem numa faixa de temperatura externa em torno de 25 graus. Se estiver muito quente no laboratório, ele pode oscilar, e isso pode dar na determinação, tá? Beleza? Aqui a questão da areia, silt e argila, isso aqui a interpretação é com base... se o solo ele é argiloso, ele vai ter em torno de 35. Essa tabela de interpretação aqui, areia, silt e argila, para a questão de fertilidade, está aqui, ó, na nossa própria, aqui, ó, classificação textural do solo, argilosa, tá? Argila. Então, a argila é a classificação naquele triângulo textural, e a argilosa é a classificação que é colocada para nível de fertilidade. Então, para nível de fertilidade, essa interpretação é mais simples também. Por exemplo, de 0 a 15% de argila que o solo tem, tá? Gravem isso daí. A gente tem na tabela lá de Minas, tem essa interpretação, mas aqui a gente vai falar. De 0 a 15%, inclusive esse teor de argila influencia na absorção de fósforo do solo. Por isso que eu digo para vocês que essa interpretação aqui, ó, de 0 a 10, dizer que o fósforo é baixo, ela é muito variável, porque o fósforo depende muito do teor de argila para ele ser disponibilizado. Ou seja, quanto mais argila tem no solo, mais eu posso ter fósforo retido nessas argilas. O fósforo retido ou fixado não é indicativo de que esse fósforo está disponível. Por quê? O fósforo se liga muito ao alumínio das argilas, se liga muito a complexos de carga positiva que pode indisponibilizar ele. Então, eu posso até ter uma poupança boa dele, porém, eu não tenho um cartão para me sacar. É mais ou menos nesse sentido a questão do fósforo, tá? Então, é mais ou menos nisso que vocês têm que entender. Eu tenho uma conta gorda, mas não tenho cartão, então não adianta muita coisa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que disponibilizar esse fósforo. Das práticas que ajuda a disponibilizar esse fósforo é regular o pH. Então, pH acima de 5,5, 6, quando você faz a aplicação da calagem, ele já libera mais esse fósforo. Então, essa é a vantagem. Existe hoje em dia alguns adubos que fazem também essa liberação, mesmo com pH mais ácido, né? Uns adubos aí que tem fósforo protegido, que ele não deixa o fósforo se ligar tanto ao alumínio, isso aí ajuda. Mas esses adubos, como eu já falei para vocês, existe tecnologia? Existe, porém toda tecnologia custa mais caro, né? Se eu quero andar num carro com ar-condicionado, vidro elétrico, com tudo do bom e do melhor, eu vou pagar por isso, e com o melhor motor também. Então é a mesma coisa na questão nutricional. Você tem o arroz com feijão que dá para você fazer do dia a dia, mais barato, uma estradinha, um uninho ali para você andar, mas também tem as tecnologias mais caras, que vão dar mais resultado, porém custa-se mais caro. Então, o nível de adubação, o nível de precisão, o nível que a gente vai
empregar numa propriedade, o nível tecnológico vai de acordo também com o bolso do produtor, com o nível de tecnologia e até onde ele quer chegar com aquela produção, tá? Em grandes produções, em grandes níveis tecnológicos, a gente usa também as melhores possibilidades para entregar mais resultado, beleza? Então é isso aí. Com relação à argila, ó, de 0 a 15% de argila, quando o solo tem de 0 a 15% de argila, aqui tem 43% de argila esse solo, né? 437,5. Seria 43, quase 44% de argila aqui, né? Que isso aqui está em gramas por quilo. 437 gramas de argila em 1 quilo de solo. Então, em torno de 43, 44% de argila. Esse solo é um solo argiloso. Por quê? Quando tem de 0 a 15%, é um solo arenoso, tá? Solo arenoso de 0 a 15% de argila. De 15 a 35% de argila é o solo de textura média, né? Terra mista, que o pessoal fala. Solo textura média de 15 a 35% de argila. De 35 a 60% de argila, quando o solo tem, é o solo argiloso, esse que a gente tem aqui. De 35 a 60%. Solo argiloso. Esse nosso é argiloso por quê? Porque ele tem 44% de argila. Então, ele está na faixa entre 35% e 60%. Solo argiloso. Quando o solo é muito argiloso, é quando ele vai estar acima de 60%. Tá? Então, recapitulando. De 0 a 15% de argila arenoso. De 15 a 35, textura média. De 35 a 60, textura argilosa. E acima de 60, textura muito argilosa. Tá? Beleza. Então, está aí. Isso aqui é uma análise de solo, como eu falei para vocês, de um produtor que deixou lá no laboratório, a gente fez análise, tá aí as identificações, foi feito em setembro de 2020, aqui ele identificou como pasto da engorda, ó. Esse aqui é o pasto da engorda dele, ó, lá na propriedade, ele colocou lá na sacolinha quando ele mandou para o laboratório. Então, se é o pasto da engorda, eu já tenho que saber que ele quer resultado nesse pasto, eu já cargo uma adubação mais pesada nesse pasto dele. Com certeza ali ele coloca os bois dele para fazer acabamento, com certeza ele é uma área, às vezes, melhor de logística para ele dentro da propriedade, às vezes fica melhor para ele tratar dos animais, está mais perto da casa, às vezes ele já complementa com alguma coisinha a mais, então é o passo da engorda. Então ali também você vai conversar com o produtor e vai ver essa situação e vai mandar uma adubação mais pesada ali para dar resultado, tá? E muitas vezes essa adubação mais pesada ainda sai mais barata do que ele ficar comprando ração para tratar de boi no coxo. Talvez essa melhor adubação melhore a nutrição do pasto e diminui no consumo de ração, beleza? Então é isso aí que a gente tem que também colocar na cabeça do produtor quando vai recomendar a adubação. Com certeza vai reduzir metade do consumo da ração quando você tem um pasto com mais nutrientes, tá? Beleza, vamos para cá. Deixa eu pegar aqui de novo o nosso manual. Interpretação dos resultados das análises. Então, a gente acabou de falar sobre isso daí. Aqui tem outros conceitos de tipo de adubo, de nutriente. É bom vocês sempre dar uma olhada nesse manual, gente. Eu falo com um bom agrônomo, ele tem que saber esse manual de cabo a rabo, tá? Ler ele inteiro, saber todo tipo de adubação em todo tipo de lugar e aplicar as situações em geral, tá? Para fazer calagem, para fazer adubação. Aqui tem um pouco sobre os principais nutrientes, sobre a calagem, sobre o nitrogênio, sobre o potássio, sobre o gesso agrícola, que é o que a gente comentou na aula passada. Aqui entra a questão dos tipos de adubação, os problemas que pode ter com a adubação, com relação à salinização, então é muita coisa. A gente não teria tempo suficiente para falar de tudo isso daí, tá? Porque a gente tem que falar das culturas e das adubações, tá? Mas a gente sabe que na nossa região a gente não tem problema com salinização de solo, a não ser que a pessoa vai lá e exagere na adubação. Onde a gente vê muito exagero de adubação? Em horta, em lugar pequeno, o pessoal compra lá um adubo, não sabe direito, joga lá 1 quilo achando que vai, tipo assim, vai lá na agropecuária, compra 1 quilo lá de um adubo pronto e taca num canteiro só lá de 10 metros quadrados. E aí vai lá ver, morre todos os alfaces, morre todas as plantas, porque saliniza demais o solo. Quando saliniza o solo, o que acontece? Ao invés da planta absorver água, o que vai acontecer? Vai sair água dela para o solo, ela vai murchar e vai morrer. Então, ela vai desidratar. Por quê? A água vai em direção ao soluto. Então, a água vai sair de dentro da planta e vai para o solo. Quando o correto seria a água sair do solo e ir para a planta, né? O certo é isso aí. Bom, aqui já entra a parte de recomendações de adubação. Então, no manual, na parte da página 105 ali, ó,
começa a adubação. Primeiro para hortícolas, né? Olha ali, ó, pimentão, tomate, pepino, alface, essas culturas aí. E depois vai indo para as culturas de porte maior, vamos dizer assim. Aqui tem um pouco sobre fertirrigação. Fertirrigação basicamente vai ser a mesma coisa da adubação no canteiro, no solo, né? Com base na exigência da planta também. A diferença é que você vai botar, em vez de botar o nutriente no solo, você vai botar ele na água, vai dissolver ele na água, e como você tem uma adubação na água, você não precisa de colocar tudo de uma vez. Então, é uma adubação que ela vai sendo gradativa. Então, se eu precisaria de colocar lá em 1 hectare de tomate, vamos dizer, 100 kg de nitrogênio em 1 hectare, eu vou também pensar na minha área menor, dentro de uma fertirrigação, de uma adubação que eu vou diminuir isso para o tamanho da minha área, né? Então, você tem uma área lá de 1.000 metros quadrados. 1.000 metros quadrados é 10% de 1 hectare, né? 1 hectare é 10 mil metros. Então, eu já divido isso aí por 10, a minha adubação, tá? Então, assim, ao invés de eu colocar 100 kg de nitrogênio para 1 hectare, eu vou colocar só 10 quilos, né? Divido por 10. Aí, esses 10 quilos, eu vou colocar tudo uma vez, como fosse uma adubação tradicional no solo? Não, porque a água ali, muitas vezes a reserva, a água vai ficar passando ali. Então, o ideal é eu colocar um pouquinho todo dia, um pouquinho a cada 2, 3 dias na semana, apesar que a fertirrigação, muitas vezes, então, eu vou colocando, essa irrigação vai disponibilizando e vai facilitando, para não jogar tudo de uma vez, porque vai molhar o solo, então, às vezes, perde. Assim, é a mesma coisa nas hidroponias da vida aí. Beleza? Então, tem coisas aí que a gente não vai entrar no nosso assunto da aula, porque são coisas específicas e acaba, naquilo que a gente vai mais trabalhar, acaba não conseguindo ver a tempo. Beleza. Aqui tem a questão da diagnose foliar, que é aquilo que vocês explicaram em sala, com relação às manchas foliares, né? Diferente de cor, adubação, aquela coisa toda. Com base na questão da diagnose visual, né? A folha amarela, deficiência de nitrogênio, a folha roxeada, deficiência de fósforo, enfim. Bom, aqui entra as adubações. Sugestão de adubação para hortaliças. Aqui tem todos os tipos de plantas, estão vendo aí, ó? Abóbora, alho, batata, brócolis, cenoura, chuchu, couve, feijão vagem, não sei o quê. Aqui tem algumas frutas, né? Hortifruti em geral. Depois nós pulamos aqui para as frutíferas, tá? Saímos das hortaliças, vamos entrar nas frutíferas. Aí entra aqui banana, laranja, goiaba, maçã, mamão e aí por aí vai, tá? Saindo das frutíferas, nós vamos entrar nas adubações de plantas de mudas, como rosas, gramados, e por aí vai, tá? Depois, entramos nas adubações de culturas anuais e perenes, né? Que aí entra as culturas agrícolas, os grãos, os cereais em geral. Tipo qual? Né? Tá ali, ó, algodão, amendoim, arroz, cana, café, eucalipto. Então, aqui tem plantas anuais e perenes, está tudo meio junto aqui, né? Então, tanto espécies florestais, espécies como a cana-de-açúcar, que usa muito para produção de álcool, para ração animal, né? Produção de açúcar e outras coisas. Aí também tem aqui, ó, girassol, mamona, mandioca, seringueira. Então, de florestal aí, eu vi nesse manual, só tem o quê? Só tem a seringueira, acho que a teca, né? E eucalipto. Se não nem sei se tem a teca, acho que não tem, não. São as culturas que tem, ou seja, aquelas que predominam, tá? Mas eu vou fazer adubação numa cultura diferente dessas aí. Eu vou ver meio que pelo porte da planta. Então, nem sempre eu vou encontrar nos manuais de adubação uma adubação para a cultura por exemplo, sei lá, aroeira, né? Aroeira é uma espécie florestal de muita madeira, que o pessoal tem gente que planta, enfim. Eu vou ver meio que pelo porte da planta. Qual outra planta que é parecida com uma aroeira em tamanho, em porte? E aí eu vou tentar calibrar uma adubação parecida, né? Enfim, não tem como a gente fazer uma adubação de uma aroeira pegando para uma adubação de um pé de café. É diferente. Então, adubação de aroeira com certeza vai ser mais exigente. E eu vou pegar lá para uma seringueira, ou para uma teca, para um eucalipto, alguma coisa que é mais parecido com essa aroeira e fazer.
Então, é mais ou menos isso daí, quando a gente não tem esse material em mãos. Quando a gente tem, aí eu tenho que pesquisar, ver e achar aquilo que a aroeira exige para completar o seu ciclo de vida, para entregar uma boa madeira. Aí eu faço também o cálculo por diferença do quanto que eu tenho no solo e do quanto que a planta precisa. Beleza? E aí lá para o final do manual, entra algumas questões sobre pastagem e também questão de uso de nutrientes e questão de adubações orgânicas, e lá para o finalzão tem a questão de quanto que cada nutriente tem quando vai ser vendido, né, num saco, as adubações, adubos formulados, enfim. Aí lá para o final, as porcentagens de nitrogênio, por exemplo, que tem na ureia, no super simples, no super fosfato triplo, aquilo que a gente falou na aula passada também tem nesse livro, mas fica lá pelas últimas páginas, lá pelo finalzão, conversão de unidades e tudo mais. Então é um manual bem interessante de se trabalhar. Eu vou dar um salto aqui, vou lá logo para a página, deixa eu ver aqui. Vamos lá para a página, vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos lá para o milho, página 314. Ver se eu acho o milho aqui. Quando a gente não acha, a gente dá um Ctrl P aqui, deixa eu ver se ele vai pesquisar. Vixe, Maria. Ah, não, Ctrl P é para imprimir, né? Esqueci. Como é que é mesmo no PDF? Ctrl A, acho que é, né? Para pesquisar. Não, Ctrl A é selecionar tudo. Me lembrem aí. Ctrl F, professor. Ah? Ctrl F. Ctrl S? Uhum. Na verdade, isso aqui não tá no PDF mesmo, ele tá... Se tiver, não for PDF, for só imagem, não tem como pesquisar, não. Uhum. Não, ele não tá só com imagem, não. É porque eu tinha o PDF que aí deu um tilt, ele tá abrindo agora como se fosse por dentro de um site. Vou ver se acha que é pesquisa. Mas vou lá, vou descer lá, depois eu acho isso aí. Vamos descendo aqui. Coloca Ó, Ctrl F, professor. E Ctrl veja F, professor. se aparece a Ctrl opção F de... aparece. Ctrl F, isso mesmo. Ó, vou escrever milho aqui na pesquisa. Se tiver milho, vai aparecer aqui para mim, né? Deixa eu ver aqui. Girassol. Ah, pro girassol mesmo. Pronto. Tá aqui. Cultura do girassol, tá? Produtividade esperada. Tá vendo? Ó? Então, ele já me diz mais ou menos o que a cultura do girassol necessita, com base na produtividade esperada. Então, de 1.500 em solos aluviais no norte de Minas, tá? Em solos de baixa fertilidade, 1.500 kg por hectare, se espera da cultura do girassol. Em solos aluviais do norte de Minas, que são solos aluviais? Aqueles solos de baixada, como lá em Minas tem muito aquelas morro em volta, e tem aqueles solos aluviais, aquelas áreas de baixada, onde os nutrientes descem, são solos mais férteis naturalmente. Então, isso vai chegar a produções de em torno de 2.500 kg por hectare. Ou às vezes até mais, tá? Beleza. Então, vamos pensar na adubação de 2.000 quilos por hectare nos dias de hoje. Chega esse valor? Chega sim, tranquilamente. Com as variedades, com os materiais que já existem, chega esses valores aí, tranquilamente, tá? Então, por exemplo, 2.500 quilos por hectare é o tanto que eu desejo produzir no meu hectare de girassol. Vou plantar girassol, vou vender óleo aí de girassol, vou usar para fazer ração animal, essa semente, enfim, vamos pensar no girassol que vai ser plantado. Esse ano eu digo que não vai ter tanta produção de girassol no Brasil, por quê? O girassol, vocês observem aí que a produção dele não é das maiores por hectare. Apesar do preço dele, sempre foi mais competitivo, sempre foi maior do que o do milho, por exemplo. Então, muitas vezes o pessoal plantava o quê? Plantava soja, depois o milho. Ou plantava a soja, depois o algodão. Ou plantava primeiro a soja, depois o girassol. E vai fazendo a rotação de culturas ao longo dos anos, dependendo do preço, dependendo dessas questões de solo. Às vezes o cara quer mudar a cultura para não ter praga e doença repetida, né? Então, vai rotacionando e pensando nisso aí. Ou vai sucessionando, né? Fazendo a sucessão dessas culturas aí, para sempre estar quebrando o ciclo. A soja, o carro-chefe, ali, a primeira que é plantada no mês de outubro, setembro, outubro, agora, e colhida mais ou menos em janeiro, fevereiro, para plantar depois o milho safrinha, ou o girassol, ou o algodão. Isso estou falando de Mato Grosso e sul de Rondônia. Esse ano eu pergunto para vocês, o que vocês acham que o pessoal vai plantar depois da soja?
Eu acho que o milho, professor, pelo preço que tá, né? O milho, isso aí. Com certeza vai ser o milho. Por que não vai plantar girassol? Por quê? Girassol, preço de girassol, preço do milho. Mesma coisa quase. Mas aí o milho produz 6, 7 toneladas por hectare, o girassol produz 2.500 toneladas, ou 2.500 quilos, 2 toneladas e meia. Então, eu vou render metade do... Apesar que o girassol, a exigência nutricional talvez não é igual a do milho, vai gastar um pouquinho menos e tal, porém acaba dando menos produção também. Então, o pessoal não vai trocar um negócio que dá para colher 6 toneladas por um que colhe 2.500, 3.000 toneladas, metade do valor. Metade das sacas que eu colheria por hectare. Então, com certeza, comparando milho com girassol, direto já vai no milho. Agora, o algodão. O algodão é uma cultura muito rentável, muito, muito mesmo. Porém, o algodão é uma cultura de um ciclo longo, né? Ela tem em torno de 150 dias, ela tem que ter uma tecnologia mais diferenciada, ela tem umas pragas específicas que tem que ser controlada e prevenida antes. O algodão é uma cultura de investimento bem alto, principalmente com inseticida, fungicida, e se o produtor não cuidar, pode perder tudo. Então, tem que conhecer bastante a cultura. Mas ela é muito rentável. Aí, no Mato Grosso, aí, os últimos anos, o pessoal vem plantando muito algodão. Inclusive, no sul de Rondônia, o algodão está entrando bastante também, né? Até conversei com o secretário, com o Padovani, secretário da Agricultura, ele está assim, insistindo muito nessa questão do plantio do algodão em Rondônia, para fomentar a produção de algodão lá, nessa região de Vilhena. E a gente sabe que o que chega pelo sul do estado, com o tempo, vai subindo, vai chegando, vai indo, daqui a pouco está lá em Ariquemes, Porto Velho, já chegando também. Aí eu digo para vocês, o que vocês acham esse ano? Será que o pessoal vai no algodão ou não vai? Sim ou não e por quê? Eu acho que não, professor. Por quê? Eu acho que vai mais. Porque tá com esse risco aí de laninha, de deficiência de chuva, eu acho que a pessoa não vai arriscar muito, não. Vai procurar um milho que é algo mais seguro e com um preço mais interessante. Eu acho que vai, professor. Você acha que vai por quê? Porque eu trabalho na BR, na lanchonete, e os carreteiros falaram que tem muita gente parando de plantar milho para plantar algodão. Beleza. Aí eu digo para vocês o seguinte, exatamente, está acontecendo muito isso. Mas o que aconteceu esse ano que mudou o mundo aí? Pandemia? Pandemia. Eu tive esse tempo atrás em Sinop e passei na região produtor de algodão ali em Campo Novo dos Parecis. O que eu mais vi foi um monte de área que nem tirou os algodão da propriedade ainda. O que acontece? O pessoal não está fazendo roupa, não está indo para festa, não está precisando de comprar roupa nova. Então, o mundo inteiro têxtil não está comprando do jeito que comprava, porque também não está conseguindo vender a roupa lá tanto lá na loja como vendia. Talvez em janeiro, fevereiro a coisa vai melhorar, pode até melhorar, mas até isso já passou o preço, a época de plantar esse algodão. Então o povo vai no quê? Vai naquilo que está mais garantido, aquilo que está nutrindo, aquilo que está sendo consumido. O consumo de comida, o milho, ele é muito competitivo, porque o milho, ele pode ser usado aonde? Na alimentação animal, é o porco, é a galinha. Na alimentação humana, é a milharina, é a polenta que você come, é o milho verde, né? O milho agora usa para produzir álcool, né? Então, só na região ali de Sinop, no Mato Grosso, tem umas 3 usinas de álcool, né? Então, isso tudo, gente, são coisas que o milho é usado. Então, ele está muito competitivo, está caro porque ele está sendo usado para tudo isso daí, né? A hora que começou a questão de locomoção novamente, o milho voltou a ser usado para produzir álcool. Voltou não, nunca parou de ser usado na alimentação humana e animal. E quando você pega um produto específico, ele é mais caro, que nem algodão. Mas se der uma zebra lá no mercado internacional, como essas grandes lojas aí parou de comprar, porque está vendendo menos roupa, então ele também acaba baixando no mercado. Então, esse ano, muitas indústrias aí parou de comprar. O algodão, ele está ainda no preço médio, vamos dizer assim, quem plantou não perdeu dinheiro, mas o pessoal não está pensando tanto em replantar ele por causa do preço do milho que está competitivo. Então, essas coisas de mercado aí, a gente tem que estar analisando com um olhar assim, mais crônico, porque é aquilo também que tem produtor que contrata, às vezes, engenheiro agrônomo para tomar essas decisões na propriedade, ver aquilo que o mercado, ver o mercado futuro, ver que está as bolsas de valores estão colocando como o produto que vai ser mais valorizado para frente, e aí produzir.
Às vezes isso aí não dá certo, tá, gente? Muitas vezes não dá certo. Muita coisa falaram que ia baixar e não baixou. A gente viu meio que o contrário aí nessa pandemia, né? Então, teve coisa que o pessoal falou, depois de passar a pandemia vai entrar numa quebradeira que vai baixar tudo. Não é bem assim. Porque também as próprias empresas, elas sentiram muita dificuldade de vender algum produto e agora ela quer tirar o lucro e acaba compensando com um preço mais caro, né? Isso aí é fato. Na época, no começo da pandemia, eu escutei muito falar que o leite ia baixar muito, porque as fábricas de queijo, o pessoal tudo que vendia queijo para pizzaria, esse negócio, não tava vendendo queijo. Então, a mussarela, o leite ia baixar. A gente viu o contrário. A pessoa não para de comer. Ela não foi comer no restaurante, mas passou a fazer pizza, fazer lanche em casa. Então, acabou que deu na mesma, né? Às vezes até mais, né? Às vezes até mais porque estava em casa. E acaba entrando em casa, acaba comendo mais, né? Tá vendo ali a comida o tempo todo perto. E às vezes então esse cenário vai mudando, essas questões de mercado a gente tem que analisar e projetar. Essa questão que o Aquila falou aí de chuva, de laninha, é um fato também, pode acontecer. Se está mostrando que vai acontecer um laninha, o que é o laninha? É aquela diminuição das chuvas na região norte, né? É uma possibilidade de diminuição, chuvas abaixo da média. Então, se está prevendo que vai vir um laninha desse, como é uma cultura de ciclo muito longo, pode faltar chuva no meio do caminho, e aí ela diminui na produção. Então, opta-se por uma cultura de um ciclo mais curto, que vai aproveitar a melhor época das chuvas ali, mês de fevereiro e março. E quando começar a diminuir as chuvas, a cultura já vai estar indo para a sua parte de colheita, então já não vai ter tanto problema. Agora, um ano que tem chuva muito longa, aí já opta-se às vezes por culturas de ciclo mais longo. Então, essas coisas também entram nessa jogada aí. Esse ano, eu não lembro que se é Laninha ou El Ninho, eu lembro que eu já até comentei isso na disciplina de climatologia, né, o que estava acontecendo. Mas se for o Laninha mesmo que está previsto, é uma baixa na diminuição das chuvas. Se for o El Ninho, se for o Laninha, é um aumento nas chuvas. Eu falei o contrário, tá, gente? O Laninha, ele aumenta as chuvas aqui nessa região. Se for um El Ninho, aí vai diminuir. Na verdade, é o contrário. Então, se é um laninha que está previsto, vai aumentar as chuvas na região norte e no nordeste do Brasil para esse ano. O que acontece? Elas demoram mais para começar, então elas vão demorar um pouquinho mais para iniciar, que nem é o que está acontecendo. Então está chovendo, mas aí dá uma paradinha uns dias e continua. Então muitas vezes atrasou um pouco o plantio no início, mas depois ela demora mais para acabar, então ela se estende um pouco mais. Então essa é uma vantagem já seria uma vantagem para o plantio do algodão. Mas mesmo assim, a questão de mercado acaba mandando muito mais. Tem propriedade que o pessoal planta soja 2 vezes. Está acontecendo isso aí na região de Ariquemes. O pessoal plantando soja e soja de novo, por causa do preço. Mas agora soja e milho, com o milho preço bom também, com certeza vão optar pelos dois. Vou pegar uma água aqui, minha garganta secou um pouco. E a garrafa já... a garrafa já diminuiu aqui. Beleza, gente? Vamos continuar aqui. Vamos fazer a primeira adubação aí do girassol agora. Olha aí, ó. Espaçamento do girassol. 1 por 0,5. Totalizando. Quantas plantas por hectare? 50 mil? Isso aí. Tá ali. 50 mil plantas por hectare. Como é que faz essa conta, né? Só dividir, vocês já sabem, né? A área pelo espaçamento, né? Pegar lá 10 mil metros quadrados, que é a área de 1 hectare, e dividir pelo espaçamento de 1 por meio, de 1 por 0,2, quer dizer. Então, nós temos 50 mil plantas por hectare. O que a gente tem que saber disso? Porque depois eu vou saber quanto que eu vou jogar de adubo por metro linear. Como isso é uma cultura que é plantada em linha, a semeadora vai andando e vai plantando em linha, né? Uma semeadora aí que geralmente pode ser utilizada, deixa eu ver se eu tenho algum modelo de uma aqui. Essa daqui é das mais antigas, tá? Mas poderia ser, né? Tanto dessa aqui quanto dessa outra aí. Numa semeadora dessa vai o adubo aqui dentro, vai a semente aqui caindo, né? E vai plantando. Essa aqui é a semeadora mais antiga. Então, o adubo vai caindo aqui na frente, vai caindo mais fundo, vem esse disco cortando o solo, o adubo vai caindo, mais lá embaixo, uns 5, 6 centímetros de profundidade. Depois vem a semente um pouquinho acima do adubo e ao lado, em torno de 3 centímetros do solo aqui. E
Depois vem esse pneuzinho aqui atrás, pisando em cima, compactando. Então, essa é uma semeadeira tradicional aí utilizada, plantadeira e adubadeira, né? Ela está plantando e está adubando, né? Na verdade, está adubando primeiro e depois plantando. Das mais comuns aí, mais antigas. Hoje em dia já tem umas que já são bem diferentes, já tem as caixas acopladas aqui em cima, semente de adubo, tem umas que tem até um tanque na frente que derrama produto biológico, então ela já tem um tanque acoplado que vai descendo alguma bactéria, algum micro-organismo na forma líquida, já caindo dentro da linha junto com a semente, para ajudar na inoculação, essas coisas todas, tá? Enfim, a gente vai falar disso aí mais para frente. Beleza? Aí eu tenho que saber quanto que vai de adubo por linha. Então, primeiro eu sei quanto de adubo vai por hectare, depois eu tenho que distribuir esse adubo da forma mais uniforme possível, tá? Então, primeiro vamos fazer o cálculo de adubação, como é que faz. Entrando aqui no cálculo de adubação. Então, primeira coisa, aqui é o espaçamento, então essas plantas aqui, ó, vai cair semente, né, 20 centímetros, então tem que estar mais ou menos caindo, se o espaçamento é de 1 por 20 centímetros, então, cada 20 centímetros, ou até um pouquinho antes, tem que cair uma semente, né? Claro que nem toda semente vai germinar, aí eu tenho que saber qual é o grau de germinação dessas sementes, quantos por cento. Com base nessa porcentagem, eu vou aumentar o tanto de semente que tem que cair por metro, né? Nesse caso aqui, se todas as sementes fossem viáveis do girassol, deveria cair 5 sementes por metro, né, gente? 5 sementes por metro, 5 vezes 2 vai dar 1 metro, né? Então, 5 sementes em 1 metro, 20 centímetros cada semente, então nós teríamos aí 1 metro né, cada 20 centímetros caindo uma sementinha de girassol. Mas a gente vai ver que depois que nem sempre esse valor é o mais adequado. Tem que ser colocar um pouquinho mais de semente para cair na plantadeira, porque algumas podem não vir a germinar e a falha fica maior, tá? Com relação ao espaçamento, 1 metro. Então, espaçamento de 1 metro, essa distância aqui de uma roda para outra vai ficar tudo em 1 metro. Em 1 metro. Então, vai regular ela para ficar 1 metro na hora de plantar, tá? Beleza? Vamos voltar para cá. Agora, com relação à calagem, tá falando aqui, ó, aplicar o calcário na quantidade indicada pelo critério do alumínio e do cálcio e magnésio, levando em consideração o valor de Y. Essa aqui é uma outra fórmula que a gente faz também para fazer a aplicação de calcário. Se der tempo, a gente vai entrar nessa fórmula aí. Mas se não tiver essa fórmula, pode também fazer com base na variação da textura do solo e com base também na saturação de base que está lá no capítulo 8. Tá? Então, eu vou lá no capítulo 8 do livro, volto lá e vejo qual é a saturação de bases exigida pela cultura do girassol. Tá? Então, tem lá no capítulo 8. Vamos ver se eu acho aqui rapidão. Capítulo 8. Eu sei que tem isso aí. Aqui, ó, essas tabelas aqui, ó. Aqui tem uma tabela com várias culturas e a saturação de base exigida por cada cultura, tá? Os níveis nutricionais também, valor de referência, tá vendo aí, ó? E por aí vai. Ó, milho, maçã e tal. Então tem tudo aí no livro. Se não me engano, é 60% o girassol, a exigência dele. Deixa eu pesquisar aqui de novo, girassol. Pesquisar aqui. Acho que não está entrando aqui, não. Mas, enfim, é isso, tá? É 60% da saturação de base do girassol, que eu já vi em algum lugar aí nesse manual. Acho que ele não buscou. E aí, o que a gente faz? A gente vai olhar na análise de solo e interpretar. Então, por exemplo, ó, a adubação de nitrogênio para o girassol no plantio é de 20 kg por hectare, tá? Independente do tipo de solo, 20 kg por hectare é adubação nitrogenada. Beleza? A disponibilidade de fósforo do solo pode ser baixa, média ou boa. Se for baixa, eu uso 70 kg por hectare de fósforo. Se for média, eu uso 50. Se for boa, eu uso 30. Tá?
Vamos supor que é a minha análise aqui, ó. Essa aqui do passo da engorda, que a gente tinha visto aqui, ó. Tá? Lembrando, nosso fósforo, 5,5, certo? 5,5 que a gente tinha visto, estava dando o quê? Estava dando baixo, né? Baixo. Baixo. Então, se a minha disponibilidade de fósforo é baixa, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai usar quanto de fósforo? Lá no solo? 70, né? 70 quilos. Isso aqui é o manual que está dizendo para gente. Se está baixo, uso 70 quilos. Beleza? Disponibilidade média seria 50, disponibilidade boa seria 30. Então, se o solo tem pouco, eu vou usar mais. Se o solo já tem uma quantidade razoável, eu uso menos adubo. Tá? Quanto mais adubo o solo tiver, melhor. Vai ser mais barato, né? Disponibilidade de potássio agora, ó, no solo. Beleza? Adubação. 70 quilos por hectare de potássio quando está baixo no solo, 50 quilos quando está médio, 30 quilos quando está bom, tá? Quanto que está o nosso fósforo mesmo? Nosso potássio, quer dizer? Estava 0,16. Quanto que eu vou colocar de potássio? Está baixo, médio ou alto, quer dizer? A médio. Médio, né? Então, se está médio, vou usar quanto? 50 quilos. 50 quilos, exatamente. Então, ó, na minha adubação, então, eu vou ter que colocar dentro da minha adubadeira lá, 70, eu vou ter que buscar os adubos para mim ter 70 quilos de fósforo por hectare e 50 quilos de potássio, beleza? E 20 quilos de nitrogênio. Então, vamos lá, vamos fazer as contas agora. Deixa eu abrir aqui mais um arquivo do Word aqui para a gente fazer uma brincadeira aqui. O Word não, acho que eu vou pegar o Paint aqui que é melhor, porque a gente consegue desenhar e fazer uma graça aqui. Vou abrir aqui o Paint. Vamos colocar esses valores então. Então, ó, adubação do nosso girassol, tá? Então eu vou pegar aqui, ó. Vou só abrir aqui novamente. Só dar um printzinho na tela nessa parte aqui, que é a parte que importa pra gente, né? E vou colocar aqui dentro do Paint aqui. Colei. Deixa eu recortar só isso aqui do girassol que importa para nós. Tantas informações ali, depois a gente vai olhar de novo o que está falando sobre o girassol. Então, sempre é importante ler tudo sobre o girassol para fazer as coisas direito. Ó, pegar só o que importa. Tá aí, ó. A produtividade que eu quero, o espaçamento, tal. Beleza. Então, vocês já me falaram que, de acordo com a análise de solo, o fósforo deu baixo. Eu vou usar 70 quilos por hectare. O meu potássio deu médio, eu vou usar 50 quilos por hectare. E o nitrogênio no plantio, tá? Também 50 quilos, também 20, agora 20 quilos por hectare no plantio, o nitrogênio. Beleza? Então tá aí os três. NPK, que eu vou já fazer minha adubação. Aí, gente, tem aquela adubação de cobertura. Vocês estão vendo ali, ó? Adubação de cobertura, 40 quilos por hectare. O que é adubação de cobertura? É aquela adubação que vai ser feita depois que eu plantei. Então, a minha adubação é 20 kg de N, 70 de fósforo e 50 kg por hectare de potássio, tá? Agora, entra o nosso exercício. Quanto que eu vou usar de cada coisa? Beleza. Primeiro a gente vai fazer a adubação do jeito, com os adubos simples. Depois nós vamos ver se tem um adubo formulado para a gente usar isso aí, tá? Para fazer o plantio e aplicar de uma vez só. Beleza? Vamos então usando os adubos simples, tá? Usando os adubos simples. Eu quero que vocês usem. Fazer adubação agora, hein? Ó. Vocês vamos dizer que vocês foram lá na agropecuária, fez uma pesquisa de mercado, o adubo que estava mais valendo a pena, que tinha disponível, era para o nitrogênio, tá? Para o N, a fonte que a gente tem disponível, ou o adubo disponível, é o sulfato de amônio. Beleza? Sulfato de amônio é a fonte disponível. Sulfato de amônio, ele é um adubo que tem
em torno de 20% de nitrogênio. Beleza? Fontes de N. Então, esse é o primeiro adubo que eu vou usar. Com relação a agora um outro adubo. Vamos falar de um outro aqui. Fonte de fósforo, tá? Vamos dizer que vocês foram lá na agropecuária e tinha disponível o superfosfato triplo. Superfosfato triplo com 46% de N. De N não, de fósforo. Beleza. Então, vocês vão usar. Na verdade, é P2O5, tá, gente? Eu vou botar aqui, ó, P2O5, que é a fonte que vai estar lá dentro do saco disponível para ser comprada. P2O5, tá? Então, nossa fonte de fósforo, 46% de fósforo, P2O5. O fósforo está ligado ao oxigênio, né? Ele não está livre, sozinho. Beleza. Vamos dizer agora que agora a gente foi lá, pesquisou e achou a melhor fonte também mais em conta e que tinha mais fósforo no preço melhor também, né? Tentei fazer toda essa análise antes. Vamos dizer que a nossa fonte de potássio vai ser o cloreto de potássio. Não, cloreto, vamos dizer que seja o cloreto mesmo. Cloreto de potássio. Cloreto de potássio tem vamos dizer que ele tem em torno de. Ele tem 60, né? 60% de K2O, que é a fonte de potássio. Tem no cloreto de potássio. Pronto. Então, nós já temos os adubos. Agora eu quero saber as quantidades. Quanto vai de cada adubo desse aí, por hectare? Façam a conta aí. Eu vou dar 5 minutos para vocês, essa regra de 3 aí. Rapidinho. Ah, tá. Aí, façam a conta da quantidade. Depois eu quero saber quanto que vai isso aí por adubação de cobertura. E vamos ver quanto que vai fazer essa adubação de cobertura. Então, primeiro, a dose, tá? Que vai de cada adubo. Cinco minutinhos para vocês aí. Professor, volta para mim lá fazendo um favor, para eu pegar os dados.
Graças a Deus. E aí? Todo mundo pegou Covid, essa porra. E aí, gente? Vamos continuar. Vamos embora. Quanto que deu aí? E aí, quanto que deu os resultados aí? Nitrogênio. Sulfato de amônio, vai usar quanto? Quanto? Quem fez aí? Pode me falar o resultado? Sulfato de amônio, professor? Isso. Primeiro aí. 100 quilos, né? 100 quilos, exatamente. Como sulfato de amônio tem 20%, a cada 100 quilos é 20 quilos. Então, se eu preciso de 20, né? É bem simplesinha a conta aí, né? 100 quilogramas de sulfato de amônio, né? Tem 20 quilos de nitrogênio, né? Bem a regrinha de 3 aí, simples, né? Quanto que eu quero, quanto que eu vou, quanto que eu tenho no, quanto que eu preciso de ter de nitrogênio lá no solo? Que é os 20 quilos, né? 20 quilos de N. Então, X é igual a 100 quilos, né? Nesse caso aí, você acha que seria melhor usar ureia, professor? Porque a ureia vai dar 30 quilos só. Isso. A ureia daria em torno de uns 30, né? Que vai ser 45%, 30 quilos. Então, na verdade, até daria para ser utilizado. Acho que até menos que isso, né? Vai dar 45%, se Vai fosse... dar 29 quilos, mais ou menos. Isso, é. Então, aí vai a questão do preço, né? E outra coisa que eu não estou levando em consideração aí é a questão do enxofre, tá? Por que eu digo isso? Vamos voltar ali no nosso manual. Ó, olha o que está dizendo aqui do girassol. Por quê? Sulfato de amônia tem 20% de nitrogênio e tem em torno de 12, se não me engano, é 12 a 14% de enxofre. Aí quando a gente vai olhar aqui, ó o que sugere de enxofre para o girassol. Então, ó, para solos pobres em matéria orgânica e com uso generalizado de folhas e de fórmulas concentradas, sugere-se aplicar de 20 a 30 kg de S, de enxofre. Então, eu buscar uma fonte que já tem um pouco de enxofre, vai ser melhor. Ou eu uso o sulfato de amônia, que é uma fonte de enxofre, ou eu uso o superfosfato simples, que também tem enxofre. Só para vocês terem uma ideia, o sulfato de amônia, vamos lá no sulfato de amônia. Vou colocar aqui, ó. Sulfato de amônia. Vamos ver tudo que tem sulfato de amônia aí, ó. Sulfato de amônia tem 20% de enxofre, vocês estão vendo aí, ó. Isso aqui lá na fórmula dele, ó. E 20 a 22% de S, de enxofre. Então, automaticamente, quando eu coloco 100 kg de ureia no meu solo, de ureia não, de sulfato de amônia, eu estou botando 20 kg de nitrogênio e já estou botando também em torno de 22 a 24 kg de S. Então, eu já vou atender a necessidade de S, de enxofre. Então, é sempre bom eu escolher uma fonte de enxofre também, ver quanto que a planta precisa e colocar. Pode ser também o superfosfato simples, que também é uma fonte que tem fósforo e tem em torno aí de uns 12 a 15% de S também. Então, eu escolho ou na adubação nitrogenada eu já boto o enxofre, ou eu coloco na adubação fosfatada, quando eu estou falando de adubo simples, tá bom? Então, se precisa lá em torno de 20 a 30 kg de S, eu já atendi, tá? Então, por isso que é melhor, é mais vantagem colocar o sulfato de amônio. Nesse caso aqui. Mesmo, vamos supor que os dois têm o mesmo preço. Eu vou ter que gastar mais com sulfato de amônio? Eu vou ter que gastar, porque a ureia só é 30, mas eu também já estou colocando o S. Aí, ao invés de eu comprar uma fonte que tem enxofre, eu já estou colocando os dois ao mesmo tempo. Mas, geralmente, o preço não é o mesmo, tá?
costuma às vezes ser até mais barato, sulfato de amônio, porque ele tem menos nitrogênio. E como o pessoal busca um adubo que tem mais nitrogênio, acaba usando mais a ureia, tá? Sulfato de amônio. Então, nisso aí que tem que analisar também. Ele é um pouco mais barato que a ureia e ele também tem um enxofre. Então, tem que botar na balança, se eu fosse comprar um enxofre separado, quanto que daria isso, e fazer essas contas, tá? Mas, atendeu. Beleza. Não, a gente não pediu adubação de enxofre aqui, mas se fosse, ele já estaria, os 100 kg de sulfato de amônio que eu estou colocando, já estaria atendendo os dois, né? Lembrando que o sulfato de amônio tem 20 e tem 22% de S. E na minha adubação, eu estou colocando 100. Quando eu coloco 100 de sulfato de amônio, eu estou colocando 20 quilos de... Então, X é igual aqui a 100 quilos, né? 100 kg de sulfato de amônio. 100 kg de sulfato de amônio, já vou estar atendendo os 20 kg de nitrogênio e os 20 a 22 kg ali de S que vai estar colocando automaticamente. Beleza? Deu para entender aí? Como ele tem as duas coisas no mesmo adubo, então tem essa vantagem. O outro aí, o superfosfato triplo. Por que eu escolhi o superfosfato triplo? Porque ele tem mais... O superfosfato triplo é quase a mesma coisa que quando a gente fala da ureia com sulfato de amônia. Por quê? O superfosfato triplo, ele tem bastante quantidade de fósforo, mas ele não tem nada de enxofre. E o superfosfato simples, ele tem menos fósforo, que é em torno de 20% também de fósforo, mas ele tem enxofre. Então, ele também tem esses dois elementos, em torno também ali de 15, 18% de enxofre. Então, ajuda. Por quê? O superfosfato simples, ele chama de simples porque é o primeiro fosfato que é extraído da rocha logo quando você ataca ele. E o ataque nele na rocha é com um sulfato com ácido sulfúrico. Você ataca a rocha com ácido forte para extrair o fósforo. Então, esse resíduo de enxofre do ácido sulfúrico, ele entra dentro do adubo superfosfato simples. Então, por isso que ele tem os dois elementos. O superfosfato triplo, ele passa por um outro tratamento para extrair esse enxofre e ele ficar só o fósforo. Tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho como é que é o processo. O super simples teria enxofre, então eu não precisaria de botar um super simples, porque eu já estou atendendo a necessidade de enxofre com o meu sulfato de amônio, tá? Então eu uso o superfosfato triplo mesmo, porque o preço dele acaba sendo mais vantajoso, porque ele vai ter mais fósforo, então vai precisar de menos, só que não vai ter enxofre, mas o enxofre eu já atendi lá com o sulfato de amônio. Tá certo. Então, 100 quilos de... Vou botar a sigla só, tá? Superfosfato triplo vai ter quantos quilos de fósforo? 152,2, professor. Isso. Vai dar por aí mesmo. Então, quantos quilos de superfosfato triplo eu preciso? E no meu solo, eu quero... Então, eu preciso de colocar no meu solo um total de 70 quilos, né? 70 quilogramas de P2O5, né? De fósforo. Vou colocar assim já direto. Vou colocar certo, que está lá na fórmula, né? P2O5. Também é P2O5. Beleza, então nós temos os dois aí. X vai ser igual a quanto? Quanto você falou aí? 152,2. 152,2 kg de superfosfato triplo. Fechamos a conta do superfosfato triplo. Vamos agora para o cloreto de potássio. Cloreto de potássio é a mesma coisa, né? 100 kg do cloreto. 100 kg do... Deixa eu ver só o cloreto de potássio. Tem. Deixa eu ver assim, cloreto de potássio. 100 kg de cloreto de potássio tem 60 kg de K2O. Tem 60. Quanto que eu quero de cloreto para atender lá no meu solo esses 60 quilos? Quer dizer, 50 quilos lá no meu solo. Quanto que vai dar?
83,3. X é igual a 83,3 quilogramas de cloreto de potássio. Beleza, gente? Então é isso aí. Atendi a necessidade, tá? Lembrando que quando eu estou falando de NPK, né? Quando eu coloquei 100 kg de sulfato de amônia, 152 kg de superfosfato triplo e 83 kg de cloreto de potássio, eu estou atendendo a minha necessidade lá do solo. Qual que é a necessidade de NPK que a gente atendeu? A nossa necessidade foi de quê? De 20 de nitrogênio, né? De 70 de potássio e de 50 de... Falei errado. Inverteu aí, 70 de fósforo e de 70 de potássio. Oi? Então é isso aqui que eu atendi, certo? Oi? Pode falar. O que é? Isso, claro, em quilos por hectare. Então, eu apliquei esses adubos simples, 100 kg de sulfato de amônia, eu estou atendendo os 20 kg de nitrogênio e os 22 kg lá de enxofre, que é o que precisa no solo, né? De acordo com a recomendação, diz que é necessário para a cultura do girassol em torno de 20 kg de enxofre por hectare, principalmente quando for solos pobres em matéria orgânica, né? Estava escrito lá na cultura do girassol, quando a gente entrou nela lá, né? Então tá aqui, ó, girassol, ó. Isso aqui é o que estava falando, ó. Sugere aplicar de 20 a 30 kg de enxofre por hectare. Então, coloquei 100 kg de sulfato de amônia, já vou estar com... O sulfato de amônia tem de 20 a 22 a 24% de enxofre, beleza, atendi, estou dentro da média ali que está precisando. Fechou os 4 elementos, principalmente. Agora, gente, tem esse último aqui, ó. Adubação de cobertura, tá? O que é adubação de cobertura? É aquela adubação que vai ser feita depois que a planta já se desenvolveu. Então, tá dizendo bem aqui, ó, o manual de estudo, só você ler. Fazer adubação nitrogenada em cobertura de 45 a 50 dias após a emergência das plantas. Então, vamos supor, você plantou hoje, dia 5/11. Vamos dizer que esse girassol começou a emergir daqui 5 dias, dia 10/11. Dia 10 de girassol germina rapidinho. Germina e já aparece. Então, vamos dizer que eu plantei hoje é quinta-feira, aí passou sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira, dia 10, ele começou a emergir, começou a aparecer. Aí eu marco o dia, terça-feira, dia 10. Aí eu vou daqui 45 dias. Então, você pega aí, hoje é dia 5, eu plantei, dia 10 emergiu, daqui 45 dias eu vou fazer a minha adubação conto lá no meu calendário, 45 dias depois, então vai dar dia 10 do mês que vem, de dezembro, daria dia 10, vai dar dia de Natal esse negócio? Então, dia 10 do mês que vem, eu faria a minha adubação, ou quer dizer, dia 10 de dezembro daria 30 dias, né? Exatamente um mês certinho, 30 dias. Dia 15 dias depois do dia 10, com mais 15, daria dia 25 de dezembro. Mas eu não vou trabalhar dia de Natal, né? Então eu jogo lá para dia 27, 28 de dezembro, que vai estar ali dentro do intervalo esperado, de 45 a 50 dias após a emergência. Após a emergência, não é após a semeadura. Então tem que ver isso aí também. Então a minha planta emergiu no dia 10 de novembro, eu vou jogar o meu adubo nitrogenado depois do Natal, já marca lá, depois do Natal eu tenho que fazer a adubação nitrogenada do meu girassol, a partir lá do dia 27, 28 de dezembro, até dia 30 de dezembro está dentro dos 45 a 50 dias, beleza? Fechou a conta. Então, quanto que eu vou colocar do meu adubo nitrogenado, da minha dose de nitrogênio? Tá mostrando quanto aí, ó? 40 kg de nitrogênio. Então, se tá 40 kg de nitrogênio, o que eu vou fazer? A minha adubação de cobertura, 40 kg de nitrogênio. Eu posso usar o sulfato de amônia de novo? Não seria tão necessário, porque eu já atendi o enxofre. Aí eu posso usar a ureia, que nem o Aquila sugeriu. Pega a ureia e aplica. Então,
vamos fazer agora a nossa adubação. Isso aqui tudo é plantio, tá, gente? Então, não esquece que isso aqui vai estar tudo lá no plantio. Agora a gente tem que fazer a nossa adubação de cobertura, que é depois que a planta já está lá no campo desenvolvido, né? Tudo isso daqui é plantio, beleza? Agora vamos para a nossa adubação de cobertura. Vou colocar aqui, ó, cobertura. Beleza? Então, cobertura precisa de quanto? Estava falando que tem que usar 40 kg de nitrogênio. Tá aqui, ó, adubação de cobertura. Vamos pegar aqui, vamos destacar, né? Aqui, ó, 40 kg em cobertura. Vamos dizer que isso aí vai ser lá no dia 28 de dezembro. Anoto lá na minha folhinha, escrevo lá, faço a minha projeção. Lembrando, né? Hoje em dia é isso aqui que manda, é bloco de notas, celular, escreve lá, 28 de dezembro, adubação de cobertura. Coloca lá, bota um alarmezinho para você lembrar um dia antes, pra você se organizar um dia antes, para no outro dia você entrar com a adubação. Então, bota lá para chamar no seu celular dia 27 de dezembro, para dia 28 você está com tudo preparado para fazer essa adubação de cobertura. Lembrando que, se no dia 28 chover, faz no dia 29, né? Então, tudo é isso aí. É agricultura de precisão. Beleza. Cobertura. Vamos lá. Precisa de 40 kg de nitrogênio. Vamos colocar aqui, então, os 40 kg de nitrogênio. Fonte de N. Vamos usar a ureia agora. Vamos usar a ureia como fonte de N. Fonte de N. A ureia lembra que tem 45% de nitrogênio, né? Usando ureia. Fechou? Ureia, 45% de nitrogênio. Agora, o que a gente vai fazer? Vai ver quanto vai de ureia. Mesma coisa, né? Então, fazendo a conta aqui, lembra lá, 100 kg, vou fazer logo aqui, 100 kg de ureia tem 45% de N. Vou colocar aqui. 100 kg de ureia tem 45% de nitrogênio. Beleza? 45 quilos, né? Por cento já está ali, 45 kg de N. Então, quanto que eu vou gastar de ureia para mim colocar no meu solo os 40 quilos de nitrogênio? 40 kg de N, que é o que eu quero colocar com adubação de cobertura. Então, quanto que eu vou gastar? Tá? 89 quilos, professor. Quanto que deu? 89, 88,9, né? Vamos arredondar. 89 quilos de ureia por hectare também. Então é isso aí. Adubação de cobertura. Aplicou. Vai lembrar do que agora? Vai lembrar dos outros tratos culturais, que pode ser que sejam necessários. Ataque de pragas, ataque de doenças, aí entra outras aplicações no meio da história. Mas a adubação é isso aí. Tá? Adubação de cobertura, adubação de plantio. 89 kg de ureia por hectare. Vou comprar, já vejo quanto que custa tudo isso daí, o quilo. Adquiro, multiplico pelo tamanho da área que eu tenho, né, e faço a adubação. Vamos dizer que tem 100 hectares de girassol. Multiplica tudo isso aí por 100, vê quanto saco que vai dar, divide por 50 e encomenda. Beleza? Então, é nisso aí. Aí, na próxima aula, a gente vai pegar esses mesmos valores, tá? E vamos dividir isso para adubação formulada, tá? Então, como é que a gente usa isso aqui se fosse uma fórmula? Tá? Eu quero usar um formulado. Em vez de eu colocar os adubos simples e misturá-los, porque eu tenho que pegar isso aí e misturar, né? Então, é que nem quando você compra um saco de sal branco e quer misturar com um saco de sal mineral. Se você comprar separado, é mais barato. Você mistura, mas você tem que misturar. Quando você vai dar para um boi lá. Agora, adubo é a mesma coisa. Se eu comprar ureia, comprar sulfato de amônio, comprar não sei o que, misturar, sai mais barato do que eu comprar já formulado. Só que o formulado sai mais fácil para mim. Então, aí eu tenho que ver também a questão do custo. Então, a vantagem é o quê? É eu pegar os adubos e misturar, se eu tiver um misturador, ou a agricultura hoje em dia, ninguém vai ficar lá com enxada lá, misturando isso aí, a não ser que seja um negocinho pequeno e tal. Ou é mais vantagem comprar já tudo pronto, formulado, que já taca na planta dele e vai embora trabalhar, os formulados prontos, tá? Então, qual formulado seria o mais adequado? Guardem esses valores. Quais valores são esses? Esses aqui, ó. Eu tenho que jogar no meu solo isso aqui por hectare.
20, 70, 50 no plantio. Então, eu vou escolher um adubo formulado que tem esses 3 elementos e que na hora que eu jogar eles vai atender 20 kg de nitrogênio, 70 e 50. E já está tudo misturado de uma vez só. Beleza? Então, eu vou ter que escolher uma fórmula que adequa isso aí e ver qual a quantidade de quilos por hectare desse adubo formulado. Isso a gente vai ver na próxima aula. Beleza, gente? Lá naquele N2APS que eu mandei para vocês, já está lá alguns exercícios desses aqui de adubação. Já pode entrar lá já ir fazendo, tá? Então, já vão adiantando lá que tem bastante coisa. Já entrem lá. Então, como atividade, eu não vou botar uma atividade para vocês hoje. Eu já quero que vocês já vão entrando lá, já vão treinando. Porque tem coisas lá que eu já adiantei, que vocês não viram ainda, e tem coisas que vocês ainda... Quer dizer, tem coisas que vocês ainda vão ver, mas eu já coloquei lá. E então, aquilo que vocês já viram lá, que eu já passei, de vídeo, de tudo, e das aulas para trás, vocês já vão fazendo. Aquilo que ainda não viu, aí vocês deixam para fazer depois. Beleza? Certinho? E o bóriozinho que ele fala aí, professor, não é necessidade, não? Beleza, isso aqui também, necessário. Aí entra outra história, tá? Vamos voltar aqui para a fórmula aqui. Eu vou voltar aqui pro manual. No manual diz o seguinte, ó, que precisa de 2 a 4 kg de bório e zinco, né? 1 kg de bório e entre 2 e 4 de zinco. Aí é aquela outra história. Eu vou colocar quanto? Na verdade, tem 2 formas da gente colocar esse bório e esse zinco. Eu posso colocar junto com o NPK no plantio, tá? Então eu posso, hoje em dia, todas as fórmulas de NPK, elas já vêm com um pouquinho desses elementos, desses micronutrientes aí. Dificilmente hoje existe a empresa que fabrica um formulado que ela já não coloca os micronutrientes. Coloca boro, coloca zinco, coloca manganês, coloca tudo em doses pequenas, e com certeza essa dose pequena, quando você joga uma quantidade alta lá desse formulado, já vai atender também. Ou, se eu estou colocando fórmula simples, aí eu tenho que comprar esse boro, esse zinco e aplicar. Essa aplicação pode ser via adubação como um nutriente, misturar isso aí tudo junto lá na hora de misturar e aplicar, ou pode ser uma adubação foliar, tá? Numa adubação foliar também atende, né? Tipo vamos colocar aí um fértil peixe da vida, esses adubos que o pessoal tem aí na região também, eles atendem. Ou outros foliares aí, como a dose é baixa, então você consegue com adubo foliar fazer uma aplicação e dosar isso daí. Tá? Mas, como eu falei, a maioria dos formulados vendidos hoje, eles já têm doses mínimas desses elementos. Então, quando você joga lá 100 kg do adubo, já vai estar lá com 2, 3 kg de boro e de zinco e consegue atender já a necessidade. Beleza? Então, quando a gente for falar dos formulados aí, a gente vai mostrar essas fórmulas aí que tem no mercado para vocês. Aí vocês já vão fazendo aquilo que tem lá no manual, já vão olhando lá os exercícios. Se quiser, vem para esse manual aí que eu já mandei para vocês, vocês olhem, dá uma verificada o que está pedindo e vai atendendo. Acredito que esteja tudo lá dentro do próprio exercício, mas se não tiver, vocês olhem no manual e segue. Tá joia? Aí, vou fazer a chamada agora. E a eleição, quem ganhou? O Trump ou o outro lá? Ai, ai. Deixa eu, então, parar a minha apresentação e vou fazer a chamada aí. E já entrem lá na lista e já vão mandando ver, viu? Que tem exercício para entregar hoje e teve acho que tem 2 para entregar hoje, né? Das atividades passadas ainda. Para quem não fez, termina lá e manda hoje. Por isso que eu nem vou botar nada para hoje, não. Vocês se viram aí com os que já tem lá. Quem já mandou, beleza. Quem não mandou ainda, manda ver lá. Vamos lá. Ô, cacete. Chamada aí para vocês. Vamos abrir aqui. Ixi, entrei no Sou Aluno. Oxa, que deu aqui? Acho que deu algum erro aqui. Vamos voltar aqui de novo. Entrei sem querer aqui no Sou Aluno. A gente coloca a nossa senha e entra no Sou Aluno também. Engraçado.
Achei que ia rejeitar, acabou entrando lá na página. Lá. Aqui não aparece nada, né? Só entra. Beleza, então, vamos lá. Vamos lá, Aline Soares. Presente. Eu tirei aqui. Oh, porcaria. Peraí que tá carregando aqui o negócio. Foi isso? Deu uma... Então foi isso, a internet deu uma peidada aqui. Hoje, dia... Deixa eu mudar aqui a data, que tá pro dia 3 aqui. Ele me apareceu lá do mês passado aqui pra mim. Deixa eu ver, dia 5 do 11. Estava no dia errado aqui. Áquila. Presente. Bruna. Presente. Catiele. Presente. Glauber. Presente. Ailton. Presente, professor. Jaqueline. Bedoni. Presente, professor. Jaqueline Peixoto. Tá aí não? Eu responder pelo chat lá. Tá aí não, né? Peixoto? Tá. A gente fala lá no chat, às vezes não vê. Jefferson. Ele mandou no chat. Uhum. Joyce, falou, professor? Isso. Presente. Juliane Bonifácio. Presente. Kelvin. Luan. Presente. Kelvin tá aí? Não, né? Não falou nem no chat, nem respondeu aqui. Mike Roberto. Presente. O Márcio. Presente, professor. Leandro. Presente, professor. Naviton. Presente. Suelen. Presente. Thalita. Presente. Vinícius. Valteir. Yasmin. Presente, professor. Yasmin, tá aí? Presente. Igor. Esqueci de colocar. A Karen faltou hoje, né? Certo? O Jefferson respondeu no chat? Respondeu. Ah, respondeu no chat, tá certo. Então faltou só a Karen. E. A Jaqueline Peixoto, né? Que eu lembro que não respondeu. Então é isso aí. Tenham todos um bom dia. Agradeço aí a vocês. Fiquem com Deus. Bom restinho de semana. E se cuidem aí. Valeu, gente. Até mais. Tudo de bom. Valeu, professor. Valeu. Mandem ver lá nos exercícios lá da N2 de fertilidade, que depois que a gente entender bem, fazer na mão, entender a coisa, como é que acontece, depois eu passo os programinhas de adubação para facilitar a vida de vocês. Primeiro vocês se matam um pouquinho, depois a gente facilita. Tá bom? Mas tem que ser assim, porque senão vocês não aprendem a essência da coisa aí. Os programinhas dar mastigado, mas nem sempre tudo que tá lá tá coerente com a realidade. Valeu? Até mais. Valeu, professor. Tamo junto. Tamo junto aí, valeu. Finalizou? Finalizou.